Pode entrar, Flávio Prado. Pode entrar. Passar na frente da câmera. Pode passar. Aqui ao vivo, pode passar. Pode passar, até porque você que fala que brasileiro tem que sentir friozinho na espinha. A torcida do Boca tomou o Rio de Janeiro. Não sei o quê. Primeiro, não tomaram nada. Não. Pela primeira vez em seus 121 anos de existência, o Fluminense se consagra campeão da Libertadores. O nome do clube agora está eternizado junto a tantos outros na história do torneio. É uma emoção totalmente nova para os torcedores tricolores, que devem saborear cada momento até o Mundial da FIFA, que acontecerá de 12 a 22 de dezembro, onde enfrentarão o poderoso Manchester City, comandado por Pep Guardiola, entre outros. É claro, se ambos os times chegarem à final. A cidade do Rio de Janeiro está em festa para os torcedores do Fluminense. A equipe derrotou o Boca Juniors por 2-1 na prorrogação, após um empate por 1-1 no tempo normal. Isso representa a conquista de 5 títulos seguidos para o Brasil. Veja os comentários da Jovem Pan Rádio. Não. Foi Maracanã dividido. Bem dividido e até mais torcida do Fluminense. E outra, voltaram de novo com o rabo entre as pernas. Por quê? River, porrada em 2019. Boca, porrada em 2023. E é o Brasil com essa hegemonia na Libertadores, fazendo a Argentina engolir. Hoje, quem manda na América com relação a clubes é o futebol brasileiro. São 5 títulos nos últimos 5 anos. É lógico. 2 do Palmeiras. E saiu um pouco desse Palmeiras que só, ou dava Flamengo ou dava Palmeiras. A expectativa esse ano era isso de novo. Aí o Fluminense chegou e ele ganhou a Libertadores. O Boca, ele ganhou 2 títulos nos anos 70 e voltou a ganhar 4 de 2000 a 2007, nos anos 2000. De lá pra cá, né, o Brasil foi crescendo e chegamos aí. 25 títulos argentinos, o Brasil já tem 23. Faltam 2 para empatar, para deixar tudo igual. A hegemonia do futebol sul-americano hoje é do futebol brasileiro, não mais do futebol argentino. Engole essa, Flávio Prado. Pode engolir. Pode engolir. Engole. Meu pode querido engolir. amigo, eu jamais na minha vida imaginei fosse acontecer o que aconteceu hoje. Boca e Fluminense. Boca é um time que eu amo, gosto pra caramba. Já fui 5, 6 vezes ver final dele lá na Bombonera. Contra o Fluminense, que é um time que eu não gosto. E eu torcendo do jeito que torci pelo meu amigo Fernando Diniz. Tudo isso que se colocou, que o Fluminense é bem organizado, nada. O Fluminense teve um acerto, contratar o Fernando Diniz. Só. Como tu fala besteira? O Fernando Como Diniz... você fala besteira? O que o Arias tá jogando. É lógico. O que o John Kennedy tá jogando. Mas são bons jogadores. Não, porque o Quero não foi só bom jogador pro Fernando Diniz. Mas tava encostado. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode continuar. Graças a Fernando Diniz e só a ele, o time do Fluminense foi campeão. Isso é uma lição de vida. Isso é uma lição de vida, mais do que um título. Quando alguém tiver, e tem muita gente nos vendo aí, quando alguém tiver ideias, quando alguém tiver algo diferente para pensar, algo diferente para fazer e ficar ouvindo os outros, vai se ferrar. Se o Fernando Diniz desse o mínimo que fosse de importância para aquilo que falavam sobre ele, imprensa, torcida, etc., se ele desse o mínimo de bola, ele não chegava onde ele chegou. Ele persistiu com uma ideia ousada, diferente, e pega um time absolutamente comum e leva à final da Libertadores, ganha a Libertadores e é técnico da seleção brasileira. Fernando Diniz é um cara absolutamente diferente. Ele dá um exemplo de persistência, de ousadia, de como o ser humano deve se comportar. Fazer do jeito dele, como ele pensa, porque aí a coisa pode funcionar. Se for para morrer abraçado, que morra abraçado com as suas ideias. E não com a ideia dos outros. Sendo Maria vai com as outras. Ele foi, fez um projeto, acreditou nessa ideia e conseguiu o que conseguiu. E graças a ele o Fluminense é campeão, recuperou vários jogadores, criou um sistema para adaptar esses jogadores, trouxe os jogadores de maneira pontual e acabou conseguindo. Foi um jogo complicadíssimo, difícil, contra um timinho, que é o timinho do Boca, mesmo assim foi complicado. E quem deveria ter vergonha na cara são 3 times, que são aqueles que realmente são os times ricos. Flamengo, Palmeiras e River Plate. Eles deviam estar aí. Dos 3, 2 deveriam estar aí. Era a obrigação que eles tinham. Esses investem, esses têm dinheiro, esses têm projeto de governança. E os 3 estão fora. Nem Boca, nem Fluminense deveriam estar aí. Nenhum dos dois. Um chegou porque tem uma camisa fabulosa, que é o Boca Juniors,
E o outro porque tem um técnico espetacular. É isso. Então, quem tem que estar com vergonha na cara sou eu. Eu torço pro Boca, gosto, adoro o Boca, mas eu torço pro meu amigo. Entre amigo e time, é outra coisa que eu falo pra você. Entre amigo e time é mais importante amigo. Pra mim sempre foi. Então, eu torci pro meu amigo. Jamais imaginei que eu fosse torcer pro Fluminense. Eu não gosto do Fluminense. Já falei milhões de vezes. Já fui processado pelo Fluminense, aliás, ganhei todos. Não gosto do Fluminense. Não gosto da história, da postura. Não gosto. Ok? Mas tá lá o meu amigo. E eu torço pro meu amigo. É histórico o que a gente viu aqui. É histórico o que o Fluminense fez hoje. Maracanã lotado. E eu acho que todo torcedor tricolor pensou naquele jogo da LDU. É óbvio. Sim. Todo torcedor tricolor, quando o Boca empatou, pensou, não acredito. De novo o drama dos pênaltis. De novo o Fluminense vai decidir nos pênaltis. Veio aquele trauma que eu vi o que foi o sofrimento do torcedor tricolor. E hoje o torcedor tricolor tira. Ele desabafa, porque era muito desejado esse título da Libertadores. O título que aquela geração histórica de Fred, Washington Coração Valente, Conca, Thiago Neves, não conseguiu. Olha os craques que passaram. Fred, Deco, Conca, Thiago Neves, Washington Coração Valente, Thiago Silva. Todos jogadores que se tornaram grandes craques com nome aí marcado no futebol e que tentaram esse título e ele não veio. Romero, Washington e Assiso, O Washington e Casal Romerito, 20, não, Romerito, perdão, Romerito. E a Washington máquina? e assim, a a máquina máquina dos anos fabulosa 70. do Horta. Naquela época era o Rivelino e Fluminense que companhia. merecia respeito. Doutor Carlos Horta Alberto foi uma das Quintino. melhores, dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, se não o maior de todos, né, doutor Francisco Horta. Fez a máquina e não conseguiu nem ser campeão brasileiro. O Boca, eu acho que é. Eu até no jogo dava os números e comentava. Falei isso, o Boca foi campeão 2 vezes no final dos anos 70, nos anos 2000 passeou na América do Sul. Foram 7 títulos de Copa Libertadores da América, mas evidentemente que não é o momento do Boca. Aliás, não sei como chegou a essa decisão, né? Sem ganhar um jogo sequer na fase de mata-mata. Culpa dos outros, como você bem colocou, né? Se ele chegou, é porque os outros falharam em impedir que o Boca chegasse. O próprio Palmeiras, né? Foi rival na semifinal mas também não estava no grande momento, no melhor momento da equipe do Palmeiras. Você chega numa decisão dessa, no caso do Fluminense, e aí, Pilhado, você tem razão, e certamente o Fluminense lembrou o seu torcedor, pelo menos, da final contra a LDU. Ele tinha tudo para ganhar da LDU no Maracanã e ser campeão pela primeira vez da Copa Libertadores. E aí entrou na catimba do goleiro, lembra o goleiro da LDU, o que ele aprontou, o que ele catimbou em cada cobrança de pênaltis do Fluminense. E hoje, quando o jogo estava empatado, o que o torcedor do Fluminense imaginava? Pênalti não. Por causa do que o Romero vem fazendo. O Sérgio Romero trouxe o Boca a essa decisão pegando pênalti. Ou seja, não era negócio para o Fluminense decidir essa Libertadores nos pênaltis. Mas aí o Keno, que deu uma belíssima assistência para o gol do Cano, o artilheiro da Libertadores, deu assistência para o John Kennedy fazer um baita de um gol, um golaço no Maracanã, de final mesmo de Copa Libertadores da América. Um jogador que é isso mesmo, é o Cano, artilheiro, decisivo, e aí um menino que foi resgatado pelo Fernando Diniz e que está se mostrando muito útil para o tricolor, que é o John Kennedy, né? Que está mais calmo, está tentando olhar. Infelizmente ele foi expulso, né? Às vezes a cabeça não dá para pensar, é muita emoção na hora do jogo, eu até entendo, né? Mas certamente se o Fluminense perde essa final, ia cair um pouco na conta dele, né? Em alguns momentos o Vilmar Rodan trazia alguma preocupação, mas no final ficou tudo bem, né? E o Fluminense, parabéns, mereceu demais essa conquista, esse título. Tô com o Flávio, que eu acho que principalmente pro Fernando Diniz. Eu também torci demais pro Fluminense conquistar esse título, para premiar esse trabalho diferente, esse trabalho de fazer o time dele jogar, do Fernando Diniz. Se não é campeão, todo mundo só respeita quem ganha título, só respeita o campeão. Não quer saber como ganhou o título. E ele está mantendo esse trabalho e essa filosofia desde sempre, ganhando ou perdendo, né? E ele merecia realmente ganhar o título para que esse trabalho, essa filosofia pudesse ser respeitada. Você sabe que isso lembra muito, sem querer comparar nível de técnico, tá? Não dá. Primeiro que infelizmente, já morreu, fez um trabalho espetacular em 82 na Copa, foi técnico de 2 Copas, que é o nosso querido Tele Santana. Sem querer comparar nada.
Mas o Tele só foi considerado um grande técnico depois que ele ganhou a Libertadores com o São Paulo em 82. Em 92, desculpe. Era chamado